Salve, salve, pessoal! Vocês estavam com saudade? Porque esse mês as mulheres foi muito legal. Eu acho que deu saudade não, porque eu vi o programa que a Regiane conduziu muito bem, com entrevistas sensacionais, mas eu confesso que eu tava com saudade de estar aqui. Esse programa é especial a esse mês que a gente vai falar muito sobre conscientização do autismo e vai ao ar no dia 1º, hoje, né? É dia 1º de abril. Como a gente gosta de ser contra a cultura, o dia 1º de abril hoje é dia da verdade. A gente vai instituir o dia da verdade, porque é verdade a pessoa que a gente trouxe aqui, que a gente queria muito, muito carinho, vocês vão adorar. Nada mais, nada menos do que ele, o Caduzeira, Anjo de Tesoura. Que bom você estar aqui, cara. Eu que agradeço, primeiramente, quero agradecer o convite. Para mim é uma emoção poder trazer meu trabalho, poder contribuir um pouco com o movimento e continuar aí dando a ajuda para essa corrente que, como eu gosto de falar em todos os lugares que eu vou, que não é tendência, é necessidade social. Então, eu vim para contribuir um pouco com essa luta da inclusão. Legal você estar aqui. O Caduzeira, gente, ele é uma referência. A gente tem... Agora não, mas a gente tinha poucos profissionais da barbearia que tinham esse cuidado, esse olhar para essa necessidade de incluir as pessoas com deficiência, sobretudo no autismo, né, por questões sensoriais, enfim, muita coisa. O Caduzeira, então, vem com esse pioneirismo, ele vem trazendo essa inovação. É uma referência para a gente, para outros profissionais, ele vai falar um pouquinho disso. Inclusive, ele está aqui em São Paulo, né, nesse trabalho que ele faz aí, itinerante, de multiplicar, e a gente vai falar sobre isso, sobre esse trabalho, mas primeiro eu quero ir lá atrás, a gente vai desde o início. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Cadu. Primeiro, como foi se tornar barbeiro? Como essa profissão chegou para você, assim? Porque é uma profissão sofisticada, é uma profissão antiga, necessária, mas também precisa de um talento. Não é qualquer pessoa, né? Fala pois é, gente. Eu venho da cidade muito pequena, eu gosto sempre de trazer essa minha história, eu prezo muito pelas minhas raízes. Eu venho da cidade de 2.000 habitantes, fica no interior do Paraná. Então, eu cresci no meio do nada e tudo que a gente tinha é o horizonte de cana-de-açúcar, né? Então, eu saí de lá muito jovem, eu saí com 17 anos. Às vezes a gente fala assim, é só em novela que você vê quando as pessoas saem e não entendem de nada da vida. É literalmente, só quem passou que vai entender. Tudo que a gente conhecia do outro lado da cana era o que a gente via pela televisão. Então, tudo que eu sabia era o que eu assistia pela televisão. Então, eu saí muito jovem e com o currículo em branco. Mas em 2013 eu cheguei em Santa Catarina, onde eu moro. Uhum. E fui para lá para lavar panela, através de uma vaquinha feita pela minha família, para buscar uma vida melhor. E essa dificuldade do lugar onde eu morava sempre batia muito em mim, porque lá é roça, né? É roça. Se eu voltar para lá, eu não vou ter outra atividade. Só que daí em 2018 eu perdi minha mãe. E a vontade de voltar para minha família era muito grande. Eu não aceitei a perda da minha mãe. Para mim foi um desafio muito grande esse processo dessa passagem. E aí, pra mim não voltar pra realidade de roça, porque eu saí aos 17, agora em 2018 eu tava com 28 anos. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer alguma coisa, alguma atividade que eu consiga executar em qualquer lugar que eu vou. E aí então veio a barbearia. A minha mãe faleceu em setembro, em outubro eu comecei a fazer o curso de barbeiro. E aí, aonde eu fiz o curso, eles gostaram de mim e falaram assim, cara, por que você não fica, pelo menos nessa temporada até janeiro, lá em Itajaí, Santa Catarina? E aí, então, eu falei assim, cara, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Só que, como você falou, a barbearia, ela é uma arte, cara. Qualquer pessoa pode cortar cabelo, esse é fato. Mas permanecer na profissão, trazendo um trabalho que possa ser vendido para outra pessoa, que é difícil. E por muitas vezes, eu que vinha de cozinha de restaurante, lavando panela, aquelas coisas tudo, por muitas vezes eu conversava com a minha mãe durante o corte de cabelo, porque fazia 15 dias que eu tinha perdido ela. Então eu sempre falei muito com a minha mãe, falei, mãe, segura na minha mão, me ajuda, eu tô no escuro, mas eu preciso de uma luz. E minha mãe foi a minha direção nessa profissão. E aí, quando eu gosto muito de trazer assim, quando você tá na dor, você emprega uma outra energia para a atividade. Então, eu fui um prodígio. Eu, com 2 meses de barbearia, eu já estava no meio da galera que estava ali com vários tempos de barbearia. E com 6 meses, eu já estava dando o primeiro curso de barbeiro iniciante. Por quê? Porque quando chegou janeiro, eu decidi que não voltaria mais. Porque eu gosto de falar assim, ó, a barbearia salvou a vida de um suicida. Eu não aceitei a perda da minha mãe. Para mim, a perda da minha mãe era uma punição de uma pessoa muito querida e que não merecia, quando, na verdade, é a ordem funcional da vida. Eu gosto de frisar assim, se dói em mim como filho perder ela, imagine ela no meu lugar me perdendo. Então, assim, às vezes a gente acaba sendo ingrato, porque a gente acha
que está sofrendo a maior dor do mundo, mas esquece de se colocar no outro lugar, se fosse ao contrário. E foi a barbearia que foi me trazendo isso, porque eu conheci pessoas ali cortando o cabelo que estavam com a mãe no câncer e que muitas vezes orava para a mãe porque não aguentava mais aquilo que estava passando. E eu não tive essa experiência, que a minha mãe foi parada cardíaca. Então, assim, eu fui vendo o quanto Deus estava sendo generoso, mesmo nas dificuldades. E eu abracei a profissão da barbearia como se fosse a minha terapia. Então, eu consegui superar muitas coisas dentro desse início. E a barbearia, então, surgiu no meio da dor, da perda da minha mãe. Uma coisa é a barbearia, outra coisa é o trabalho com os autistas. Mas isso foi em 2018. A barbearia surgiu na minha vida por o intuito de voltar embora para o Paraná e não precisar ir para a roça, como era a realidade da minha família. Olha que interessante, né? Você traz uma coisa, assim, que nos emociona, né? Certamente, né? Quando fala de mãe, quando fala desse laço que a gente tem, sobretudo, né? Das nossas origens. É algo que mexe, né? E aí você desperta para barbearia inclusiva. Isso. Que eu até até tive um pensamento, um insight aqui. Que nada mais é também do que trazer dignidade para a pessoa autista, mas também alegria para as mães, né? Você traz isso, né, para as mães, porque infelizmente, né, num cenário machista que a gente vê, as mães são mais sobrecarregadas no cuidado, né? Até eu falo quanto pai, né, nesse mínimo, né, dos pais que ficam, a gente sabe muito bem que é a sobrecarga das mulheres. E aí você traz isso, né, essa relação com as mães, com as crianças autistas. Conta um pouquinho pra gente como foi esse início, assim, esse insight, porque é genial, cara. É genial, graças a Deus. Eu costumo dizer que Deus me trouxe um propósito. Então, assim, desde o início da minha profissão, eu tinha amigos com filhos autistas e que faziam como modelo. Precisava de modelo para aprender a cortar cabelo. Só que, assim, quando você vem com uma criança que já corta cabelo, para você que está dentro dessa profissão, você não liga nenhum dos fatores. Para você, é uma criança que corta cabelo, você não tem... Eu costumo dizer assim, há 8 anos atrás, 7 anos atrás, já era falado sobre o autismo. Mas no ciclo, pelo menos, de amizade que eu constituía, mesmo tendo famílias atípicas, a gente realmente está no escuro e numa bolha. Que a gente só rompe quando chega em determinada circunstância. E aí, o que acontece? Eu sempre tive esses clientes, mas é comum como qualquer outro atendimento. Quando foi em 2022, início de 2022, chegou o Cauã. O Cauã, ele era um jovem de 14 anos e que ele estava na transição da autonomia, que eu gosto muito de frisar isso para as famílias. A mãe estava dando autonomia para o Cauã, para que o Cauã fosse ao supermercado, para comprar algumas coisinhas sozinho, numa padaria, numa farmácia, e uma dessas atividades era a barbearia. Então ela precisava de alguém que desse atenção para o Cauã, porque era para fazer cabelo e barba. Ele tinha 14 anos e ele tinha muito pelo. E aí ele ligou na barbearia e falou assim, olha, eu queria um barbeiro que desse atenção, porque eu não sei como ele vai reagir para essa atividade. E aí ela falou assim, olha, pode vir que eu tenho um cara aqui que é nota 10. Eu sempre me dei muito com criança. Eu digo que eu sou uma eterna criança porque é de mim mesmo. Então é tudo muito natural. E chegou o Cauã. Então o meu atendimento com o Cauã eu digo que foi um casamento desde o primeiro dia. Ele ficou muito tranquilo do meu lado, sempre com... A minha tratativa foi diferente, até porque ela já tinha trago para mim algumas informações sobre ele. E o Cauã meio que despertou em mim a necessidade de cuidar. E aí, independente daqueles que chegavam, ele me mostrou que qualquer um que chegasse talvez precisaria desse cuidado. Só que aí o que acontece? A gente continua nessa bolha. Sim. Então, não só eu, como os demais, me motivou a entender um pouco mais sobre o autismo, mas não fez nenhum movimento dentro do espaço voltado para a parte da inclusão. E aí eu comecei a assistir a série A Advogada Extraordinária, naquela ocasião, e eu estava fazendo um trabalhozinho no TikTok de mostrar trechos da série da advogada, porque em alguns momentos ela traz pequenas conscientização. E que refletiu em mim quando eu via o Cauã junto comigo em um atendimento na minha memória. E aí eu falei assim, cara, eu vou começar a postar algumas coisas, porque talvez, assim como tá servindo para mim, serve para outras pessoas. Então, por exemplo, se vai nesse app que eu tenho ali, e você correr lá nos meus vídeos, as primeiras postagens não são de crianças, são da série da Advogada Extraordinária. Legal. E aí, aquilo foi me tomando, quando foi ali, a média de 2, 3 meses depois do primeiro atendimento do Cauã, chegou para mim no espaço, uma criança, era um sábado, final de tarde. E aí a avó não comentou nada sobre o diagnóstico, nem nada, só falou que ele tinha dificuldade de cortar cabelo e ele foi para uma terceira pessoa atender.
Eu estava nos meus atendimentos, só que eu percebi trejeitos que a série já tinha me trago muitas informações. Eu percebi trejeitos, algumas coisas, e o profissional em questão falou, não vou conseguir atender. Então, eu vou interromper, não vou conseguir, não tem condição de cortar o cabelo dele. Essa foi a resposta. E aí eu falei assim, olha, para a pessoa que estava junto com a gente ali na recepção, faz o seguinte, você espera eu terminar meus clientes, que eu vou tentar ajudar, vou tentar conduzir, porque não vamos deixar sair sem atendimento. E aí, então, a gente foi fazer esse atendimento. Quando eu me via, estava no chão, com mais o colaborador que estava atendendo atendimento e a avó da criança. E aí foi quando ela falou, não, mas ele tem um diagnóstico do autismo e tal. E aí a gente fez uma dinâmica, brincamos, jogamos umas coisas para cima, fizemos enquanto a gente fazia aquela dinâmica de brincar e o colaborador ficava fazendo cafuné na cabeça dele, eu ia passando a máquina no oposto. Então ele fazia cafuné no lado e eu fazia a máquina no oposto. Aí eu falei assim, cara, essa cena aqui nem pra mim era comum. Eu falei assim, grave isso daqui pra mim que eu quero postar. E eu postei, foi meu primeiro vídeo que viralizou. E aí você me perguntou assim, tá, qual foi a sua virada de chave? É assim, quando a gente trouxe o vídeo pra mídia, a gente não tinha só as pessoas querendo parabenizar pela atitude. A gente tinha muito, muito mais famílias mandando textos da má experiência que estava sofrendo na nossa profissão. Naquela ocasião, eu já era professor de barbearia iniciante e já era palestrante da área da barbearia não inclusiva, barbearia padrão. Então, eu já tinha uma comunicação muito tranquila e já tinha jeito com a internet. E a nossa barbearia, todos tinham essa mesma desenvoltura. Então, quando me traz aquele reflexo da dificuldade que as pessoas estavam tendo, que as famílias estavam tendo, de ser incluídas e não inseridas no mercado da área da beleza, na mesma noite que viralizou, no outro dia de manhã, a página Autista Brasil me mandou mensagem, falando se podia repostar meu vídeo. E aí, eu lendo toda aquela situação, eu fui ao banheiro da barbearia, eu ajoelhei e conversei muito com Deus. Falei assim, Senhor, se for para o Senhor me abrir portas, que o Senhor me abra para fazer coisas grandes. Porque se for para mim ser só mais um na multidão, me deixe pequeno como eu sou. Essa imagem é muito forte na minha memória, eu ajoelhado no banheiro da barbearia. E aí, então, eu conversei com a equipe que eu tinha naquela época. Falei assim, pessoal, não tem ninguém fazendo. Por quê? Porque eu fui buscar por referências. Porque estava todo mundo falando que não tinha. Eu falei, tá, vamos ver quem que são os barbeiros que fazem trabalho com autista. E não me veio referência. De verdade, não me veio referência. A única referência que me veio, eu encontrei no Google, que é um dos Estados Unidos, um senhor que hoje, graças a Deus, eu tenho a honra de ter uma troca breve com ele. E tinha de um barbeiro muito antigo, que era um jornalzinho que tinha passado alguma coisa, mas nada muito profundo. Eu falei assim, gente, a gente tem uma facilidade de comunicação, a gente é muito quisto dentro da comunidade aqui onde a gente está, da barbearia, então vamos fomentar isso, pelo menos para levar um pouco de direcionamento no sentido assim, eles existem, vamos tentar trazer esse pessoal aqui para dentro também, porque a nossa profissão é genuína, a nossa profissão ela é uma profissão que ela transforma as pessoas, sim, que senta lá e nos transforma também. E aí, então, a equipe toda abraçou a situação ali na questão da divulgação. E aí, eu, então, dei o ok para Autismo Brasil para repostar meu vídeo. E aí, o vídeo tomou uma proporção ainda maior. Então, assim, foi muito rápido para mim entender que vocês não tinham voz na nossa área, que vocês não tinham nem profissional para nos direcionar na nossa área e que precisava desse movimento, porque era mais um dos movimentos que, naturalmente, todas as áreas tinham que fazer, porque são pessoas que existem e que precisam ser incluídas de verdade nos ambientes. Então, notoriamente, eu já fiz esse movimento. Só que eu não, diferente das grandes maioria dos barbeiros hoje que viralizam, que são barbeiros excepcionais, que viralizam buscando mostrar a atividade bacana que está fazendo, eu viralizei, mas eu não quis só mostrar a minha atividade. Eu quis aprender para ensinar, mas também levar a conscientização da necessidade da comunidade estar. Então, eu parti para buscar conhecimento na área da saúde e educação, porque é o que a gente tinha, e hoje, até então, ainda é o que a gente tem. Graças a Deus, eu tenho tido notoriedade, e as pessoas têm cada vez mais tendo essa confiança naquilo que eu tenho para passar, mas é uma dificuldade você hoje ter espaço, tanto que eu quero já aproveitar esse momento para cobrar mais também dos eventos de barbearia, não, perdão, dos eventos dos autistas. Gente, tem vários congressos de autismo espalhados pelo Brasil e a gente tem muito que somar para ajudar as famílias desde a residência, porque isso não começa depois que chega para a gente. Isso, como qualquer outra terapia, começa em casa.
mas a gente não tem voz nem para participar. É um ou outro congresso que entende que esse tema é um tema bacana de trazer, porque vai enriquecer tanto para as pessoas que talvez seja leiga e não sabe que tem essa profundidade, a dificuldade do corte de cabelo, mas também para as famílias já trabalhar isso dentro de casa, para quando chegar no profissional já ter muitas coisas ali acontecendo. Então, eu tive esse insight muito rápido, essa clareza de que, opa, eles precisam de alguém para representá-los, trazendo voz e visibilidade, mas que precisa também entender a profundidade do que acontece. E, obviamente, eu não deixo de tirar essa responsabilidade de que também valorizar o profissional. Porque eu não luto só pela visibilidade de vocês, mas para que vocês também valorizem a gente como profissional. Porque a gente tem esse impasse, muitas das vezes, com a família, de primeiro entender os nossos desafios, mas que, infelizmente, a gente também precisa ser valorizado, porque senão nós não conseguimos nos manter fazendo essa atividade que requer mais tempo, mais cuidado, mais condicionamento físico. Sim. Então, a história da barbearia, inclusive, ela se deu para mim a partir do Cauã. Tanto que uma das fotos que eu te mandei tem o Cauã. A gente vai falar dele, a gente vai falar daqui a porque pouco. foi ele que me trouxe a doçura da... Não estou aqui romantizando, mas a doçura da simplicidade que eles têm quando eles são incluídos de verdade. E o legal, Cadu, que é assim... quando você falava, veio, né, alguns pensamentos. Primeiro, da sensibilidade de adaptar, né, de se adaptar, que é o princípio da inclusão, para atender. Isso foi, né, talvez o principal insight, né? Você fala, a minha profissão, a minha forma de atender, ela precisa estar adaptada. Não é a pessoa que tem que se adaptar ao meu jeito. Como, infelizmente, a outra pessoa, né, falou, não consigo porque ele não consegue ficar parado. Enfim, sim. tinha suas limitações também, a gente entende. Outro insight extremamente importante e que também está dentro do espírito da inclusão, que é você querer ser multiplicador. Isso é muito legal, assim, isso é muito bacana e a gente tem que falar e jogar louros mesmo, porque assim, além de você trazer as famílias, pensar nessa possibilidade de inclusão e sensibilizar, você quer que outras pessoas façam mais, né? Não quer só para si, porque é o princípio da inclusão. Eu costumo dizer que assim, uma andorinha só não faz verão. E a comunidade atípica, ela tá por todos os lugares. Então, se a gente consegue fazer com que essa corrente reverbere em mais famílias, são mais famílias sendo acolhidas. E nem é só sobre a profissão da barbearia. Eu tenho dentro do meu curso online, por exemplo, radiologista. Ela veio aprender o meu manejo com a criança para tentar adaptar quando vai tirar um raio-x. 6 horas da manhã ela tá me mandando mensagem. Consegui tirar um raio-x. Foi massa pra caramba. Então, assim, na verdade, acaba que uma corrente que daqui a pouco, talvez a manicure, que hoje, graças a Deus, eu tenho esse contato, inclusive, com podólogas que estão tentando se adaptar a essa dificuldade do corte de unha, por exemplo. Então, assim, você vai vendo pequenos movimentos em vários nichos diferentes, para que a gente se adapte a essa necessidade, que, como eu gosto de falar em todos os lugares, não é tendência. A gente não está falando de tendência de um corte de cabelo, de uma coloração, de um degradê. A gente está falando de necessidade social. São pessoas que existem e que, na medida que a gente está vendo, ao passar dos anos, novos diagnósticos vão chegando, novas pessoas já são diagnosticadas, porque não é nem novos diagnósticos, mas as pessoas também têm sido diagnosticadas. Então, assim, se a gente não se preparar hoje, como é que vai ser o nosso amanhã? E eu gosto de frisar, esse diferencial vai ser o seu grande diferencial do futuro. Perfeito. Essa apresentação, esse aprendizado de hoje. A gente acha que a inclusão, ela tá te tirando da zona de conforto, só não. Ela tá te colocando também dentro de um mercado que lá na frente você vai entender que, poxa vida, o que eu fiz primeiro como propósito, hoje virou meu grande diferencial. E é isso. Infelizmente, nem todo mundo vai ser aberto. Não estou dizendo que todo mundo pode fazer. Mas eu tenho certeza que no meio dessa multidão a gente encontra pelo menos aqueles que se propõem a se levantar e fazer o melhor que pode nas condições que tem. Você falou uma coisa legal, que é assim, nem todo mundo pode. Eu costumo dizer muito isso até nos momentos que a gente dá capacitação, enfim, né, com relação ao autismo. Que para você implementar a acessibilidade atitudinal, né? Primeiro, você tem que ter empatia, né? Você tem que querer, sim. Você tem que estar sensível, igual você teve no momento de ver a necessidade.
Mas também tem uma coisa que eu queria agora perguntar pra você, dessa sua necessidade de se capacitar. Porque, legal, você entendeu. Você, olha, eu já tenho o dom, eu tenho a sensibilidade, o manejo, eu consigo olhar para aquela alma e ver uma outra alma, né? A gente consegue se conectar, mas não é só isso, né? Eu preciso criar formas, métodos. E como foi a partir daí para você? Porque barbeiro, você já era de excelência na barbearia padrão. E para você, de fato, né, ter esse olhar técnico. Assim, ó, primeira coisa que eu entendi é que eu não entendia nada sobre o comportamento. Então, assim, eu não entendia nada sobre o comportamento. E hoje, claro, com a sabedoria que eu tenho, eu entendi que, assim, a gente teria 3 dificuldades ali para ser enfrentadas. O autista que chegaria com trauma, o autista que chegaria com a rigidez cognitiva, ou seja, comportamento, e o autista que chegaria realmente com as hipersensibilidades sensorial. Então, perfeito. Logo no início dos meus conhecimentos, eu já entendi que eu teria que entender sobre o comportamento e as questões que apresentava. Então, eu fiz um grupo no WhatsApp em 2022, final de 2022 e início de 2023. Eu Comigo Mesmo era o nome do grupo. Nesse Eu Comigo Mesmo, eu entendi o que eu estava fazendo no atendimento e mandava um áudio do que tinha acontecido no meu atendimento. Então, por exemplo, se eu não soubesse como apresentar uma máquina de corte, eu fazia algumas dinâmicas. Se aquela dinâmica desse certo, eu mandava no áudio. Hoje eu fiz a dinâmica assim, assim, e essa dinâmica deu certo. Aí, se eu visse que não desse certo, hoje eu fiz uma dinâmica assim, não deu certo. O secador de cabelo, eu usei ele fazendo essa performance, deu certo. Usei desse jeito, não deu certo. Então, eu fui mandando o áudio para mim mesmo até eu montar uma espécie de padrão de atendimento. Por quê? Porque quando eu viralizei, trouxe muito autista para a barbearia onde eu trabalhava. Isso virou uma questão lá dentro. Porque naquele momento, eu não tinha muito para oferecer. Então, eu tive muita dificuldade em me valorizar. Mas também eu não tinha muito para oferecer. Nem tão pouco conhecimento, como foi o caso que eu fui obtendo. Então, eu tive alguns impasses com a barbearia onde eu trabalhava, onde começou tudo isso. E nós seguimos os caminhos opostos. Então, o que acontece? Quando eu não tive aonde atender as crianças, eu tive um convite de uma barbearia que falou assim, olha, eu tenho um balcão, uma bancada aqui que está vazia. Você quer vir para cá e você atender aqui do jeito que você quiser, cobra do jeito que você achar melhor, só que eu não tenho muito para te oferecer, a não ser a bancada. E ele tinha uma mesinha do café com um tapete de 1 metro. E ali ele me deixou colocar alguns brinquedos que eu ganhei de uma terapeuta ocupacional lá da nossa cidade. E eu comecei, então, tudo isso que eu estou dizendo sobre o áudio, nessa mesinha do café, do chão, embaixo do café, que são os meus primeiros vídeos. Quem rolar lá na minha rede social vai ver que eu estou sentado no chão, no tapetinho de 1 metro, embaixo da mesinha de café. Então, ali, eu entendi que, assim, eu precisaria me aprofundar. Então, eu fui buscando, na área de saúde e educação, conhecimento sobre comportamentos, sobre o que era o autismo, sobre o que é uma hipersensibilidade, o que é esses níveis de suporte, como me direcionar para as famílias atípicas, o que eu poderia deixar de comentar ou de falar, que talvez na minha ignorância eu pronunciava, quando, na verdade, já traz um incômodo naturalmente para a família de ser exposto a esse tipo de pergunta ou esse tipo de comentário. Então, eu fui entendendo que eu precisaria montar um padrão. Por quê? Porque eu perdi 30% dos clientes quando eu saí da barbearia e perdi depois outros 30% porque eu não tinha um padrão e eu atrasava 1 hora e meia os meus atendimentos. Então, eu comecei o trabalho mesmo, que vocês hoje têm mais visibilidade, com 40% de todas dos meus clientes, de uma vida construída. Porque todos se foram. Ficou só as crianças autistas. E aí, eu fazia no meio de todo mundo. Então, eu estava ali no chão, o que a galera vê hoje, mas era no meio de todo mundo. Então, a página Razões para Acreditar fez uma vaquinha online, que hoje me deu a oportunidade de ter a minha barbearia há quase 2 anos atrás. E aí, quando eu entendo que eu estou perdendo um cliente, eu entendo que eu precisava padronizar. Então, eu teria que ter autoridade para conversar com as famílias, fazer com que ela entenda que eu também não estou vendendo milagre. Não tem uma chave que gira e tudo isso vai embora. Então, o que eu fiz? Eu fui padronizar e entender o que era possível com cada criança. Então, quando eu falo que nas minhas redes sociais que hoje eu não vendo corte, eu vendo atendimento. Eu gosto de frisar muito sobre essa questão das dificuldades da criança, porque, assim, se você tem um filho que você não consegue lavar o cabelo, você tem dificuldade de pentear, você tem dificuldade de acessar para qualquer atividade que estimule o couro cabeludo, não tem como você transferir para uma pessoa que ele nunca viu, Perfeito. Que ele não tem nenhuma troca
que vai conseguir fazer essa acessibilidade do dia para noite. E é onde os pais erram muitas das vezes. Quando a gente tem uma criança, por exemplo, que busca por muitos estímulos, aquelas que têm bastante movimentos estereotipados, corre para um lado, para o outro, você fala de corte de cabelo, você tem que reduzir o movimento dela. E aí o que a gente faz ali? A gente reduz o movimento, automaticamente a gente vai trazer uma maior pressão, porque muitas das vezes aquele movimento é a autorregulação. Sim. E aí o que a criança faz? Ela tenta se desvincular daquilo e a gente faz o quê? A gente segura, porque a gente quer que ela fique parada. Uhum. Só que daí ela tem, às vezes, uma hipersensibilidade mais profunda, o que já traz dificuldade. Aí você tem a mobilidade reduzida, o que já vai te trazer mais dificuldade, e a gente tem trauma. Então, assim, tinha muitas questões profundas que eu tinha que apresentar para as famílias. Olha, você de chegou outras aqui experiências, né? Isso. Olha, você chegou aqui para mim, mas o seu filho tem todos esses desafios para passar. Então, eu precisaria fazer com que as famílias entendessem que eu não vou ficar 3 horas com o menino cortando o cabelo. É cansativo para ele, é exaustivo para ele. Sim. Se manter autorregulado o tempo todo para ficar com aquela pressão. Então, o que eu entendi? Eu teria que buscar um padrão. E aí, quando eu fui buscar o padrão, novamente fui buscar por conhecimento, através da área de saúde e educação, e eu entendi também que não tinha ninguém ensinando. Foi aí, na virada de 2023 para 2025, quando eu fiz o grupo, que eu decidi. Então, a partir de agora, eu vou ser o cara que vou ensinar. Então, eu vou aprender para ensinar. Para mim aprender, eu preciso ter primeiro um padrão e mostrar para as pessoas que existe uma forma. Uma forma. É perfeito. Só que aí o que acontece? A barbearia, ela é umas pessoas que são muito fechadas, sabe? Porque eles ganham por quantidade. Uhum. Então, quebrar essa bolha, furar essa bolha de falar assim, olha, mas você não precisa ser só quantidade, pode ser qualidade. Pode ser um atendimento com um tempo mais alongado, mas um atendimento padrão. Um atendimento que as famílias olham e falam assim, cara, só o que eu tô vendo aqui já me faz me sentir muito bem de ir ali no caixa e pagar o seu valor. Porque foi muito além de um atendimento do corte de cabelo. E foi isso que eu entendi, que eu teria que entregar isso para as famílias. Algo que as famílias olhassem e falassem assim, cara, hoje nem cortamos o cabelo, tiramos uma franja. Mas o que eu vi o meu filho fazer hoje e da forma com que o meu filho foi tratado hoje, já faz com que tudo isso vale a pena. E aí foi quando eu montei esse padrão de atendimento, para eu entender mais sobre as necessidades, para a gente conseguir, então, estruturar um modelo de negócio. Porque infelizmente, no final, com um propósito ou não, a gente tem um negócio. Sim. Que precisa ser aberto para trazer um pouco mais de acolhimento. E aí foi quando a gente conseguiu avaquinhar através das Razões para Acreditar. E a primeira coisa que eu fiz foi falar, Deus, eu preciso de um espaço que seja só para eles. Eu não quero mais misturar eles, porque as famílias não se sentem bem. A gente, eu ali sentado naquele chão, debaixo da mesa do café, com o nego pegando café em cima, eu escutava as pessoas falando que por dinheiro nenhum do mundo se colocaria naquela condição que eu estava se colocando para fazer essa atividade. Eu escutava. Então, se para mim era ruim, você imagine para você escutando isso sobre o seu filho. Então, quando eu recebi esse valor, que foram 30 mil reais que eu recebi da Razões, eu tinha perdido 60% dos meus clientes. Só que eu queria 2 salas, porque eu tinha meus clientes típicos, que eu também não posso abandonar, não só pela história que a gente tem, só que o fluxo da criança atípica, ela é mais longo. Então, se eu trabalhasse só única e exclusivamente com elas, ainda assim eu teria dificuldade de se manter, porque até as pessoas entenderem de valor, de fazer essa escala, de que é mais longo, que o retorno precisa acontecer nesses primeiros momentos, para a gente conseguir adaptar, mas depois pode ser mais longo, porque agora não é mais uma questão, eu teria muita dificuldade também. Isso também foi pensado como um negócio. Então, eu falei, Deus, eu vou botar o pé e o Senhor vai botar o chão. Eu gosto de trazer as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, mas eu sou um cara muito claro, porque eu gosto de provar aquilo que eu passei. Naquela ocasião, eu vou falar assim para você, talvez eu ganhasse ali uma média de 4 mil reais e eu aluguei uma sala para pagar 4 mil reais. Eu falei assim, Senhor, eu tô pondo o pé e eu sei que o Senhor vai colocar o chão. E a gente montou aquela sala com a força da fé. E o que ele fez de um mês para o outro, com um cara que perdeu 60% de cliente, em 2 meses ele me deu 200% de cliente, pagando o dobro do meu preço. E sem questionar. Agradecendo, chorando, me abraçando por ver o filho passar por momentos incríveis ali, por um corte de cabelo. E aí, quando eu faço esse movimento de trazer uma barbearia individualizada, que é sim algo que eu trouxe, não conhecia, se alguém fizesse, eu quero até pedir perdão, eu não tenho esse conhecimento, mas eu trago esse movimento de barbearia individualizada, é um estúdio onde eu faço um atendimento à família. Por quê? Porque das características que eu coloquei dentro daquele WhatsApp foi que todas as vezes que eu acolhi a família, a criança se sentia mais confortável em permanecer do meu lado.
Então, uma das coisas que eu mais falo nas minhas formações é que a partir do momento que você entende a dor da família, se torna mais acessível a permanência da criança próximo de você. Então, tem famílias que vai ali, é casa de família mesmo, tá? Não, igual você bem trouxe, e é bem legal, porque você falou sobre atendimento, né? Não corte de cabelo. Porque a gente até citou você aqui num dos podcasts, que eu recebi uma musicoterapeuta e uma fotógrafa inclusiva. E aí a gente conversando sobre métodos, né, de terapias não convencionais, aí eu fui e falei de você. Eu falei assim, eu conheço o Cadu, que uma vez eu vi ele falando que muitas vezes a pessoa ia para cortar o cabelo, mas ele vinha com a proposta de conhecer, né? Ele vinha, ele conhecia, ele entendia antes de cortar até o cabelo, né? Ia para cortar e não cortava. Ou ia para cortar e conhecia, tinha aquele laço afetivo, né? E aí ela falou um pouco das experiências dela dentro dessa área. E é muito isso, porque para quem olha de fora, vê assim, o Cadu cortou o cabelo de uma criança atípica. Mas pra gente, enquanto família, o meu filho conseguiu cortar, superando, enfrentando uma necessidade, sendo acolhido, porque isso vai refletir em como ele é na escola, como ele é socialmente. Então, a ideia até de falar que não é só um corte de cabelo, mas é um atendimento, porque pode ter certeza que daquele momento que ele conseguiu, né, sentir incluído, que ele conseguiu mensurar e equilibrar, né? Tá ali dentro das suas necessidades também sensoriais, vai refletir para fora. Né? Ele vai conseguir ter outras atividades que ele também precisa superar, como na escola, na vida, nas relações sociais. E vocês estão gostando aí do bate-papo aqui com o Cadu, com o Caduzeira? Meu, sensacional. Esse bate-papo aqui, eu tenho certeza que vai estar entre os tops aí. Queria também parabenizar sempre, né, os nossos patrocinadores que acreditam no nosso podcast, que acreditam nos nossos projetos, que é o Colégio da Toca, a Clínica Estelar, a Isabela Magalhães, fonoaudióloga, o Estúdio Caixa Aberta, né, Estúdio de Ideias, e 28 Presentes, e a Simela Lourenço também advogada. Estamos aqui então com o Cadu, com o Caduzeira, que agora a gente quer também trazer um pouquinho de emoção, né? A gente quer trazer as lembranças aqui, no momento que nos toca, porque o Cadu separou algumas fotos, a produção foi ali, ajeitou ali, pra gente falar de memória. E tem muita coisa aqui dentro dessa trajetória do nosso querido Cadu, que eu queria que você contasse um pouquinho dessa daí. Essa daí foi quando a gente tava pintando a sala lá de cima, e nesse momento eu não tinha dinheiro mais pra comprar a tinta azul que eu teria que comprar. E eu tinha pedido os móveis da barbearia de uma cor, era numa azul turquesa. E o único dinheiro que eu tinha era para comprar uma lata de tinta branca e uma bisnaga de tinta azul. E aí, deu essa cor... E eu, nesse momento, na verdade, eu estava indignado, porque não era o azul que eu queria chegar. Só que no dia que eles vieram instalar as bancadas, né? As bancadas que eu tinha pego, ele me ligou e falou, Cadu, eu não consegui o azul que você precisava, porque aquele azul foi muito difícil. Aí eu escolhi um azul aqui para mim poder te entregar na época que eu tinha te prometido, né? Por conta da sua organização. Falei, cara, tá na mão de Deus. Se você tá entregando, tá de bom tamanho. E aí o dia que eu entrei na barbearia, que eu vi que a cor da bancada era a cor da tinta da parede. Sem que nós soubéssemos, sem que a gente tivesse planejado. Então eu falo que eu pedi para Deus algo, mas ele me entregou algo muito maior do que aquilo que eu pedi. E essa foto aí foi o dia que eu tava pintando a barbearia, mesmo indignado que a cor que eu tinha pensado não era aquela que eu queria, mas para mim uma das fotos que eu vou guardar no meu coração, porque tudo ali foi nós, tudo, não foi outra pessoa, tudo foi nós, do começo ao fim, que era o que a gente tinha. Que legal, e é bom assim que vocês montaram e pensaram, né, até dentro das necessidades de atendimento. Sim. Enfim, isso é extremamente importante. Que legal, Cadu. Tem mais fotos aí? Essa daqui foi quando eu não tinha lugar para atender. Essa aqui é a sala da minha casa. Caramba! Aqui nem tinha vaquinha ainda, eu não sabia. Esse foi o dia que eu falei, cara, deixa eu seguir então meu caminho e ver o que Deus vai me preparar. Então eu tinha aí a sala da minha casa e um sonho muito grande de fazer transformação. E, então esse dia pra mim, o sorriso estava no rosto, mas o coração estava em pedaços. Essa aí foi a transição. Foi a transição. Foi o dia que eu saí da barbearia que não deu certo a minha conversa com eles lá. E aí eu saí e falei, cara, é o que eu tenho. Aí essa bancadinha aqui, que essa cadeira é da mãe do Cauã. Porque ela foi uma das primeiras pessoas que falou, Cadu, eu posso te ajudar com o que eu puder, que é uma mãe atípica, a Aninha tem um amor muito grande pelaquela família.
E isso aí é de uma manhã típica, essa cadeira e essa bancada. Foi eles que me emprestaram aí. Que da hora, que legal. Aqui é minha esposa. No dia que eu recebi uma homenagem em Curitiba, a minha esposa é a pessoa no qual talvez eu não estaria aqui se não fosse por ela. Ela me ensina todos os dias, muito, muito, muito. A pessoa mais forte do mundo que eu conheço é minha esposa. Minha esposa, ela tem uma história que um dia eu ainda vou querer, quando ela trabalhar melhor nela, trazer. Muitas mulheres vão se ver na história da minha esposa. Muitas mulheres vão ver o quanto elas são fortes, mesmo diante de várias circunstâncias que faz com que elas percam até a própria dignidade, mas que tem caminho, tem formas de você sair. A minha esposa não é só as questões, como eu já te passei, neurodivergentes, mas tem coisas profundas, cicatrizes que só ela sabe que ela foi capaz e que eu sei que muitas mulheres aí do outro lado é capaz de curar, é capaz de se levantar. E a mulher não sabe a força que tem, porque quando ela descobre a força que tem, ninguém para uma mulher. E a minha esposa, ela é a mulher da minha vida. 11 anos juntos já. E se eu tô aqui hoje, pode ter certeza, sem ela eu não chegaria. Essas nossas parceiras também. Vou já aproveitar aqui o momento romântico também. Sim. Mandar um beijo. Rê, te amo, obrigado por tudo. São guerreiras demais. E é isso aí. Esse aqui já é na minha sala. Eu gosto dessa foto demais, porque o Noahzinho foi uma superação muito grande. O Noah é autista de nível 2 de suporte, ele era não verbal, hoje o Noah ele tá elevadíssimo, hoje ele tá em nível 1 de suporte verbal, hoje ele não tem mais dificuldade de cortar cabelo, senta na cadeira, bota a capa, coloca tudo, e aí já é o meu espacinho ali, que é onde a gente consegue cuidar dessas crianças. Então, essa foto do Noah, o sorriso dele toda a vida que eu fico, poxa, já teve muitas vezes que eu falei, será que eu consigo continuar, Senhor? Porque é muito pesado também pro lado de quem tá lá dentro. E toda vez que eu vejo essa foto, eu fico muito feliz, porque o Noah, ele me ama, assim, ele me adora. E foi um casamento. E esse sorriso dele me marca muito. E é isso aí. Esses foram os nossos registros, nossos momentos, né? Que traz... Não trouxe o Cauã. Não trouxe? Vê se tem mais alguma aí. O Cauã, é verdade. Tinha do Cauã já. Porque esses momentos... Eu gosto de trazer essas fotos, eu gosto de trazer esses... Porque muitas vezes a gente... não que a gente esquece, porque a gente é resultado das nossas... a somatória na nossa história. Mas que dá força pra gente, né? Aquela velha história, né? Quando pensar em desistir, lembra onde começou. Lembra por que começou. Eu tenho... Se você tiver aí, Thiago, pode... então talvez eu... Depois eu vou providenciar aqui pra gente. Qualquer coisa a gente coloca depois, a gente faz um espaço aí. Porque assim... por exemplo, a gente que está junto com o coletivo, junto com outras famílias, mas a gente fala, poxa, mas fiz alguma coisa, né? Para onde eu vou? O que eu já fiz? É quando eu começo a falar, olha, eu fiz isso, primeiro ano foi isso, primeiro mês foi isso. A gente tem até um jornalzinho que você vai também pro jornalzinho, né? O jornal do Coletivo Ter Ação. E quando eu falo, nossa, será que vai ter matéria nesse mês? Quando eu olho para trás, eu falo, eita, tem que ter mais página no jornal, de tanta coisa. Então eu fico muito feliz de você dividir isso com a gente aqui. E uma das coisas que eu quero perguntar para você é que a gente falou um pouquinho desse começo seu, a gente falou dessa necessidade de se aperfeiçoar, falou da necessidade de multiplicar. E como é para você hoje, assim? Porque que nem a gente se conheceu num congresso, né? Você estava lá palestrando, e você está fazendo isso também de uma atividade sua, inclusive está aqui em São Paulo, né? Sendo multiplicador. Como é para você isso hoje, tá nesses espaços, palestrando, encontrando outros barbeiros, estando em congressos, em capacitações, treinamentos, enfim. Como é que é esse universo para você? Assim, ó, o universo da barbearia em si, ele é bem injusto, tá? Bem injusto. Tanto que a gente até é chamado para ser homenageado, mas a gente nunca tem poder de fala para trazer informações que talvez mudaria vários tipos de atendimentos que estavam ali, ou de pessoas que talvez não aceitariam fazer por não ter conhecimento, mas que através desse tipo de conhecimento, talvez se abriria para fazer esse tipo de atendimento. Então, assim, a barbearia em si, o nicho maior dos eventos que eu vou, a gente é chamado até para fazer uma homenagem, mas contratado para vir aqui, vem cá, vamos fazer um workshop, ou senão eu vou te dar um espaço para você falar sobre. A gente ainda não está tendo essa oportunidade. Só que eu costumo dizer que, assim, nós já estamos muito além do que a gente já teve um dia. Então, essas homenagens é o início de que realmente estamos sendo vistos.
o que já é bacana. Só que, assim, você tem que ter muito pé no chão, ter muita humildade. Primeiro, porque a gente sempre tem aquela ideia de que vai subir para a cabeça a qualquer momento, qualquer visibilidade. E eu tenho tatuado na minha cabeça aqui o nome da minha cidade, para eu nunca me esquecer de onde eu venho. E se tem algo que eu prezo muito, e eu recebo muitas mensagens no Instagram de pais e mães, quando eu vou nesses eventos, que daí depois tem um coquetel, tem um negocinho mais gourmetizado, dizemos assim. Pô, Cadu, a gente só tem medo de você perder aquilo que você tem de melhor, que é essa humildade. E eu falo assim, ó, aonde meus pés pisarem, ali eu vou estar falando daquilo que me motivou, que é fazer transformação. Eu não quero ser o Cadu que tem a glória de ser o cara que trouxe visibilidade para a comunidade dentro da área da barbearia. Não, eu quero ser o Cadu que multiplicou para que mais famílias fossem acolhidas dentro da área da barbearia. Então, assim, graças a Deus, como eu trouxe agora, eu gostaria de até chamar a atenção mais uma vez para dar espaço para a gente tem muito que somar dentro desses congressos sobre autismo, mas a gente já teve oportunidade, como eu já tive em Formosa, Goiás, no Mais Informação, Mais Inclusão. Foi lindo, foi magnífica a minha participação. Tive no Expoté, onde nós se conhecemos também, levando um pouco de conhecimento. Então, assim, eu nunca imaginei que chegaríamos a tão longe, porque, de fato, eu não imaginei que abririam-se portas, mas eu sei que eu estou preparado para ir muito mais além do que a gente já foi, para levar mais a voz, mas levar mais conhecimento, porque eu acho que agora o meu movimento, na verdade, é fazer as pessoas entenderem que, se preparando, você pode até não fazer como eu, porque talvez a forma que eu encontrei de ali, fazer aquele tipo de movimento, foi a forma que eu entendi que fosse mais fácil entender para poder te explicar. Perfeito. Então, talvez seja um movimento que é meu. Mas, às vezes, só com a boa vontade que você possa ter, de pelo menos pelo aquele que passa pela porta. Às vezes, você não quer abordar essa comunidade dentro do seu espaço, o que é comum ali fora. Nem todo mundo vai querer trazer a comunidade para dentro, porque por conta das demandas. Talvez não é o público-alvo. Só que eu vou estar preparado, pelo menos, para aquele que talvez seja o filho daquele cliente meu de 10 anos. Perfeito. Pode ser que seja o neto daquele cliente meu de 10 anos. E eu não quero desapontar ele de não estar preparado. Então, a minha luta maior hoje é fazer com que os barbeiros, os salões de beleza, os empreendedores do ramo da beleza em si, preparem ao menos um colaborador. E se a gente for estender, na verdade, isso aí tinha que ser em todos os nichos, pelo menos um, para entender a demanda, para entender que muitas vezes aquela mãe já vai chegar com uma carga emocional muito grande. Talvez realmente ela não vai te tratar como você gostaria. Isso justifica? Não justifica. Mas também a gente, às vezes, tem que ser flexível. Porque, muitas das vezes, como a minha resposta para a sua atitude conta muito. Entendeu? Para entender sobre a demanda da criança, que você vai começar a atender também. Você não precisa pegar aquele nicho como hoje eu tenho, que é o meu carro-chefe. Mas você pode, pelo menos, tratar bem, com inclusão, aqueles que chegam pela porta. E eu acredito que hoje, que esses meus movimentos de ser chamado para eventos, seja da área da barbearia, ou seja, inclusive, do próprio tema do autismo, é mais para a luta de levar a dificuldade no que eu enfrento para executar o que eu faço. Sim, que é muito importante. Dentro da comunidade, dentro dos eventos de autismo, mas a facilidade que eu tenho para executar o que eu faço dentro da comunidade no qual eu pertenço, que é da área da barbearia. Então, hoje, a minha missão, que eu posso te dizer, de certa forma já foi cumprida, que foi provar para as famílias que existe um caminho sem dor e sem trauma para os seus filhos. E isso eu já provei. Se você entrar na minha rede social, eu já sou prova disso. Mas agora, a luta maior é fazer com que as pessoas entendam que precisa se preparar para isso. E existe uma forma de se preparar para isso, buscando conhecimento. Seja na área da saúde e educação, como eu fui lá atrás, só que aí, naturalmente, você talvez vai enfrentar os desafios que eu enfrentei quando eu comecei, seja comigo mesmo. Que aí eu estou falando na linguagem que você vive, e não na linguagem que você vai ter que filtrar para entender o que você faz. Então, eu gostaria de convidar os profissionais. Eu não quero que vocês façam como eu faço. Eu quero que façam como vocês podem, nas condições que têm, para aquelas pessoas que chegam, mas com conhecimento, com segurança, com autoridade e fazendo a verdadeira inclusão. Porque a sociedade só tem inserido. Sim. Ela tem inserido e você que corra atrás para entender o que eu posso fazer aí do outro lado, você se adaptar a mim. Tanto que eu escutei, inclusive, de uma própria... Aquilo me marcou muito há alguns dias atrás. Eu até fiquei ausente da internet por conta disso, que eu coloquei ali que eu não achava certo segurar a criança, então por isso eu não aceito que segure dentro da minha barbearia. Se eu estou aqui me propondo a passar por todas as circunstâncias para te entregar o melhor de mim e fazer com que o seu filho faça o melhor dele, eu não acho certo no final de tudo isso você querer segurar, porque você quer um detalhe que para você e para a sociedade é importante, mas não é importante para o seu filho nesse momento. E aí eu fiz um vídeo falando que eu não concordava com segurar a criança, e eu não concordo.
E uma mãe disse que a mãe atípica, eu tô dizendo uma mãe atípica, falou que a gente tem que entender que o autista também tem que se adaptar ao nosso mundo. Porque do jeito que eu tô falando, eu tô colocando como se os filhos fossem cristais, que não pode ser quebrado, que não pode... Se fosse assim, o filho dela, por conta de segurar, não podia tirar um sangue. Só que a gente tá trazendo para um lado que é tirar um sangue que ele vai sofrer. Que aí um dentista que talvez ele vai sofrer, mas se eu posso, dentro do corte de cabelo, não fazer com que ele sofra, Sim. por que não fazer? Pelo menos para isso. Porque a gente sabe que outras demandas talvez ele vai ter que enfrentar dessa forma. Sim. Aí aquilo me pegou muito, porque veio de uma mãe atípica. E digo mais, viu? Em vários espaços, né, de inclusão, em várias abordagens, as pessoas já estão percebendo que, igual você percebeu, que o sofrimento não é uma opção. Tem um dentista, né? Ele até Sim. famoso, ele faz o Paulo, ele faz um jeito, porque dentista, a gente sabe que só falar a palavra já vem um zzz Pois é. no ouvido. Então faz de um jeito que não seja sofrimento. Infelizmente, como você disse, o encargo emocional, inclusive dessa mãe, de ser tão negligenciada, enfim, acha que é natural sofrer, né? E não é, você tem toda a razão. Acho que a gente tem que romper justamente com isso, não é natural, o sofrimento não é natural. Pois é. Né? A gente precisa virar essa chave, assim como você fez. Outra chave que é importante é de entender a acessibilidade, né? Eu sempre falo isso, né? A gente consegue olhar a acessibilidade para várias deficiências, né? Então, a gente está no mês, né? Vamos para o ar no mês da conscientização sobre autismo. É extremamente importante a gente falar da rampa, do piso, do sinal sonoro, do tradutor-intérprete, mas e como a gente inclui a neurodiversidade. Que é um desafio. É as pessoas, é o manejo, lógico, a gente tem salas sensoriais, sala de descompressão, isso também faz parte da estrutura. Mas a pessoa para incluir o autista é a peça-chave. É a relação, né? Como você bem trouxe. É o entendimento do outro, a relação do outro, Sim. a entrega. E isso, para a barbearia, é um grande desafio. É um grande desafio, porque como eu trouxe há pouco, a gente pode enfrentar 3 desafios. Como eu disse, se é comportamento, como é um dos grandes casos, é a rigidez cognitiva, para mim ter acesso a essa criança, eu preciso trazer linha de confiança. Eu preciso, quando a objeção é comportamento, sem confiar, ela não vai me deixar se aproximar. Quando é o trauma, eu preciso trabalhar de maneira diferente, porque é visual. Ou seja, todas as vezes que ele vê um equipamento, ele vai ficar extremamente desconfortável, porque ele já existe o trauma. E aí a gente vai ter que usar uma nova abordagem. E aí, se é hipersensibilidade, eu preciso trabalhar aquela criança para ela se automodelar, autorregular para aquele estímulo. Então, você veja bem, você acha que lá fora o barbeiro vai ter esse insight de entender tudo isso? Agora, se você consegue trazer esse entendimento para dentro das barbearias, só que também transferir para as famílias, que ela também é uma extensão, a gente consegue ter atendimentos mais fáceis. Por exemplo, a gente sabe que a terapia, gente, às vezes acontece 40 minutos. Só que o dia tem 24 horas. Como é que o seu filho, em 40 minutos apenas, vai conseguir evoluções que durante 23 horas ele está sem esse estímulo? Então, é um casamento. Escola, terapia, casa. Então, é muito importante, eu gosto muito de frisar isso, é muito importante a mãe e o pai, a gente sabe assim, a carga emocional de vocês já é grande, é muito cansativo. Ai, Cadu, mas aí você está trazendo mais isso. Mas é muito importante entender o mínimo que seja também desse conjunto que está sendo feito na terapia, para que você também consiga em casa. E é o que eu faço muito dentro dos meus atendimentos. Os meus atendimentos, eu passo direcionamento. Por isso que eu falo que o meu atendimento é diferente do padrão. Por quê? Porque o início dele, eu já tenho uma anamnese com a família, ou seja, eu filtro para famílias tudo que envolve o couro cabeludo da criança e o comportamento quando é feito qualquer movimento no couro cabeludo. Não vou falar sobre outras questões, isso aí para mim não é importante. Mas como ela reage quando a relação é o cabelo, eu pergunto muitas questões para a família. E a partir daí, muitas crianças eu passo muito direcionamento. Por exemplo, se a criança tem a própria rigidez cognitiva, muitas vezes a gente vai ter que ter um reforçador. Que a criança, naturalmente, quando é comportamento, o reforçador vem super. Mas quando a criança tem trauma, eu não posso usar a antecipação. Porque se eu usar a antecipação para uma criança que tem trauma, quando falar que vai na barbearia, ela já não vai querer ir. Você entendeu? Mas se ela tem a hipersensibilidade, eu posso passar várias técnicas que a mãe precisa fazer, inclusive contagem. Eu vou pentear o cabelo do meu filho, ele tem dificuldade, vamos trabalhar contagem para ele se autorregular, para saber quando der aquele número X, o estímulo vai parar. Então ele fica ali se auto. Eu tenho vídeos de criança que eu vou contando até 10 e elas ficam ali agitadas. Quando
porque ela sabe que no 10 o estímulo para. Então, isso aí também é dica e direcionamento para estar falando para a família. Isso é então, muito legal, muito importante. Eu tenho um método gigantesco, se fosse apresentar aqui, não, a gente não teria tempo, que dá para ser feito conjunto pai e família, pais e famílias em casa junto com o profissional. E coisas que vai facilitar a vida do profissional. Quando eu falo que eu tenho curso, eu quero facilitar a vida do barbeiro. É um processo que a gente passa. Mas existe um procedimento que vai fazer com que ele ganhe tempo e agilidade para o corte de cabelo, se utilizar dos meios no qual eu utilizo muitas das vezes lá dentro na atividade do corte. Então, assim, é uma infinidade o que eu faço, mas se a família está engajada junto com o profissional para fazer esse desenvolvimento do corte, é batata. É difícil a criança não superar. Só que, assim, eu gosto de ressaltar. Tem criança que não vai ser no primeiro corte. Sim, o primeiro corte, talvez, não vai ser nem um corte de cabelo. Mas é o melhor do seu filho. E isso precisa significar alguma coisa. Legal. E o que você falou é muito legal, até a comparação com terapia, né? Quando você traz a terapia, ela precisa ser funcional para a vida diária. O corte de cabelo, no seu caso, o atendimento... A gente não vai cortar o cabelo do nosso filho em casa, mas a gente vai lavar, a gente vai pentear, a gente vai cuidar. Tanto que eu e esse conhecimento é perfeito. Mas eu tenho um curso também para pais que cortam o cabelo em casa. Eu tenho 3 cursos hoje, me perdoa esse espaço. Eu tenho Beleza Sem Barreiras. Eu tenho o Anjo de Tesoura, que aí o Anjo de Tesoura eu até imito como eu escondo os meus materiais. Eu faço todo o desenho, é como se fosse uma apresentação do meu atendimento. E eu tenho a Anjo de Tesoura versão famílias, onde eu ensino manejos com equipamentos, preparar o dia dessa criança, preparar os estímulos que vêm antes para você fazer a atividade do corte de cabelo em casa, porque, de fato, nem toda a família vai encontrar um Anjo de Tesoura. E muitas famílias têm feito essa atividade em casa. E aí eu faço com que esse dia seja mais confortável para a criança. Então eu preparo toda a minha arquitetura cênica ali com a criança, do lúdico, daquela coisa toda, eu trouxe de uma forma que pudesse ser replicada em casa e ensino papai e mamãe cortar cabelo, pegar na tesoura, passar uma máquina, como utilizar a máquina, como fazer com que a máquina não seja o ponto forte ali, que traz aquela angústia para a criança. Então, eu tenho também esse direcionamento para as famílias. E o mais legal, assim, quando você fala do corte, dessa possibilidade, agora muitas mães, muitos pais, muitas famílias vão se identificar com o que eu vou dizer. Que é assim, a gente sempre sabe da realidade e da dificuldade que é cortar cabelo. Isso é um fato, ponto. Né? Por isso que Caduzeira veio, né, com esse insight. E aí o que a gente fazia muitas vezes? Vou até, né, abrir o coração, vou falar um pouco da minha intimidade. Meu filho, ele não cortava o cabelo. Quem cortava, a única pessoa assim que conseguia pra gente, então, né, então, confessar aqui, né, uma limitação que a gente coloca nos nossos filhos, hein, gente? Era a avó materna, né, minha sogra, minha querida sogra. Ela a única. Que ela tinha sido barbeira, assim como minha mãe também foi, cabeleireira, né? Ela tinha sido cabeleireira na juventude, então tinha o manejo. Aí a avó brincava, aquela brincadeira de vó, e etc e tal, com a empatia, com o afeto, conseguia cortar o cabelo dele, mas assim, as pontinhas, os cachinhos, só para não deixar crescer muito. E a gente achava que esse era o máximo dele. Até a gente saber que tinha possibilidade de inclusão, de encontrar profissionais. A gente não estava, né? Não descemos para ABC, não fomos para Santa Catarina, mas a gente encontrou uma pessoa que tinha um irmão autista e ele tinha todo o manejo. Até chegou a falar que já tinha visto você também. E aí, né, brincava com a maquininha e tal, tinha todo manejo com ele, e aí ele conseguiu pela primeira vez cortar numa barbearia. Que a gente achava que não era possível. A gente quanto pai, viu, gente? A gente quanto pai achava, não é possível. Minha esposa, ela é psicóloga, né? Ela sempre fala uma coisa que é interessante, que a gente tem que apostar que vai conseguir. Meu filho, eu aposto que ele vai conseguir. Eu tenho que fazer essa aposta com ele. Né? Eu tenho que fazer esse combinado com os nossos filhos com deficiência. Lógico, a gente sabe das barreiras, a gente sabe de tanta coisa que impede nossos filhos de estar incluído em vários espaços. Mas a gente tem que apostar no potencial que eles têm. E aí, apostando, a gente consegue várias coisas. Se a gente, infelizmente, não conseguir, tudo bem, a gente tentou e vamos para o próximo método, vamos fazer, né, de outras formas. Mas é interessante quando você fala que até esse olhar para dentro da casa
casa você traz? Porque é uma grande dificuldade mesmo. Começa dentro de casa, Começa né? dentro de casa. Então, se a gente consegue passar para pais e mães vários insights para poder estar fazendo, eu costumo falar muito sobre massagear o couro cabeludo, com as a gente não presta muita atenção em como a gente toca na nossa criança. E muitas das vezes tem pai e mãe que chega para mim e fala assim, não, mas ele deixa eu lavar. Só que o deixa lavar é aquela guerra, então ele não deixa lavar. Ah, ele deixa pentear, mas o pentear é aquela guerra, então ele não deixa pentear. Ou ele deixa naturalmente, ou ele não deixa. Porque se ele tem resistência... de prazer, né? Tem sensação gostosa. Se ele tem resistência, ele não deixa. Então, assim, trabalhar massagem no couro cabeludo. Às vezes a mãe fala assim, meu filho tem dificuldade de passar a maquininha. Vamos lá, tem vários manejos que você pode fazer para replicar a maquininha. Tem alguns próprios brinquedos que tem modo vibratório. Às vezes tem aquelas arminhas de parafusar. Então, traz aqueles barulhos. Tudo tem que ser no lúdico. Todas as vezes que você vem com o objetivo, vem cá, eu vou fazer, não vai dar certo. Mas então vem o lúdico. O próprio celular no modo vibratório, passar de vez em quando em alguns pontos da cabeça da criança para trazer aquele estímulo. Por quê? Porque a gente foca tanto no corte de cabelo baseado nas nossas sensações. De fato, não dói. Sim. De fato, não dói. Só que se a gente parar para pensar, talvez nem as pessoas lá fora entendeu a bomba sensorial que é um corte de cabelo. Porque você vai ter toque na cabeça, só que nesse toque muitas vezes vai ser uma máquina com barulho que vibra, que corta o meu cabelo, só que o cabelo está caindo sobre mim. E aí eu tenho que me regular para aquele cabelo caindo sobre mim. Só que às vezes eu tenho a sensibilidade no cheiro. Então, o cheiro da barbearia já não me trouxe uma boa reação. Só que daqui a pouco o barulho me incomoda. Aí é o barulho. Só que eu também tenho que ficar parado. E minha autorregulação fica limitada. Então, se você for analisar fragmentada, o autista precisa se autorregular para muitas informações para o corte de cabelo. Então, se você fragmentar, você vai ver que não é fácil para o seu filho cortar o cabelo. Aí você pega uma criança com hipersensibilidade já no couro cabeludo, mas depois tem a hipersensibilidade sonora, até mesmo a textura, aquilo que cai sobre o corpo, na parte... Então assim, é muitos desafios, mas existe manejos de passar. Tem roupas ideais para você levar no barbeiro, materiais de tactel, materiais UV, que são panos diferentes desses, que entra o fio dentro do tecido. Esses materiais, o fio não entra dentro do tecido, então é mais fácil de você limpar. Trabalhar pontos de umidade muito mais... de ficar muito mais úmido, muito mais rápido, como dobra de pescoço, axila, dobra do joelho, dobra do cotovelo. São lugares que a criança precisa estar seca o tempo todo. Então, trabalhar o talco o tempo todo. Mas para trabalhar o talco, o barbeiro tem que entender da família se isso também não é um problema. Perfeito. Então, se ele não tem um padrão, como eu tenho, o padrão de atendimento, eu posso iniciar com algo que está sendo para prevenir, mas que eu posso estar trazendo mais dificuldade. Então, por isso que você tem que ter um processo para se adaptar a essas crianças de maneira segura. Mas, claro, não tem uma receita de vó. Você vai entender o que vai somar para você e o que não vai somar. Mas, assim, eu posso te garantir que uma família, em tudo, né? Uma família engajada para o corte de cabelo, que respeita o tempo, que talvez hoje não vai ficar o nosso melhor corte, mas que tá tudo bem, meu filho, você conseguiu. Tem famílias perfeito. que foi lá na minha barbearia que nós levamos 6 atendimentos. O Theo foi 6 atendimentos para mim cortar a primeira vez o cabelo dele. 3 deles, o pai foi só pra gente ter interação social, só. Olha só. Só que o Theo, ele não deixava nem sequer um grão de areia ficar na mão, na perna ou em qualquer lugar. Que ele, de fato, ele tinha uma ruptura muito grande. Então, a gente teve que preparar o Theo para a sensação de cada coisa que estava acontecendo, a contagem e uma coisa que é muito importante. Muitas vezes, você é quem arruma o seu filho, leva o seu filho para a escola, mas a mãe é quem arruma ele e que tem acesso ao cabelo, mesmo com aquela luta, mas aquele cuidado. E o Theo, o pai, levava para terapia e era ele que levava para cortar o cabelo. Então, foram 6 dias muito difíceis. Olha só. 5, mas no 6º veio a mãe. E aí que eu descobri que era a mãe é quem tinha acesso ao couro cabeludo da criança. E aí foi quando, no padrão da minha anamnese, uma das questões é quem tem acesso a essa criança? Porque eu preciso saber quem tem mais proximidade para mim saber quem que vai estar comigo dentro do atendimento. Porque o atendimento é a família inteira. Pai e mãe sentado no chão. Às vezes a criança, quando não me deixa chegar próximo ao cabelo, eu vou direcionando o pai para o pai levantar a mecha e eu vou cortando as mechas essenciais, como é franja, para trazer um pouco mais de qualidade de vida do dia a dia, ou volta da orelha, por conta do volume que quase sempre está ali, fica aquecido, o que causa algumas questões ali também no próprio couro cabeludo. Então, assim, tem alguns direcionamentos que a gente vai fazendo em manejo, que a gente vai fazendo, que a família participa. E se a família já está ciente disso, que pode ser feito em casa, pode ajudar muito no desenvolvimento do corte de cabelo da criança. E muito legal que assim, esse envolvimento de família traz até junto um momento que muitas vezes... Se eu te contar já o que já passou ali. As famílias não ficam juntas, né? Isso. E no momento nessa correria do dia a dia, até isso
né, a gente consegue Eu já tive uma qualificar. situação como essa, de estar toda a família e o pai começar a dançar, porque daí a gente tava dançando, o pai começou a dançar, imitando. Só que é aquele cara durão, sabe? Que fica muito tempo fora, não tá tão participativo. E a mãe começou a se emocionar. Por quê? Porque eles Que nunca legal. tiveram aquele momento. E a criança sorrindo. Aí ele parou, porque ele ficou com vergonha da mãe. Que foi? Aí ela falou assim, não, é que eu nunca te vi dessa forma. Aí eu vi que ele ficou meio acado, mas depois ele se soltou de novo e agora ele vai lá, dançando para um lado. E é muito gostoso quando você consegue trazer a família para um ambiente seguro, onde o filho está seguro e onde ela pode conversar sem ser julgada. Que é o que eu proporciono no Espaço Exato. de Tesoura. É você conversar e o seu filho está ali sem ser julgado. Eu confesso que eu já passei situações muito delicadas, que meus vídeos é sempre de superação. Ainda que eu poste em alguns momentos aquele tapa que eles me dão ali na reação, eu tento ser muito singelo, porque eu gosto de filtrar muita coisa. Mas quando eu abro para fazer um atendimento individualizado, eu trago crianças com muita profundidade, assim, bem desafiadoras. E saber que ali ela está segura, que não importa a estereotipia, não importa se ela vai ter uma reação de autoflagelação ou de agressão a mim e a família ali, que está tudo bem, que a gente está ali para proteger ela e dar o melhor atendimento. Por isso que eu falo, eu tenho certeza que o Espaço Anjo de Tesoura, que o meu trabalho um dia vai ganhar muitos corações, porque é um trabalho que a gente cura dores. Eu não corto cabelo, eu curo dores. A mãe e o pai que muitas das vezes saiu com o filho vomitando dentro de uma barbearia, com o filho com o cabelo pela metade. Mãe e pai que deixou de vez de cortar o cabelo porque não aguenta mais ver o sofrimento do filho. E ela tá indo ali, ela tá sendo bem cuidada, ela tá sendo bem acolhida. E a gente tá conseguindo fazer do simples extraordinário. É o que a gente tem feito lá dentro. Que legal, Cadu. A gente, infelizmente, a gente tá chegando no fim. A gente tem um quadro final, né? Que eu gosto dele, então a gente deixa pro final. Mas antes de mais nada, agradecer mais uma vez ao Colégio da Toca, a Clínica Estelar, a Isabela Magalhães, a Caixa Aberta Estúdio de Ideias, 28 presentes, que inclusive essas canecas aqui pra gente, pra você, levar lá pra Santa Catarina. E a Cimeia Lourenço, a advogada. Também quero te dar aqui, presentear, que você vai levar lá pra Santa Catarina. Vai virar uniforme. A camiseta do time aqui da cidade de Mauá, Unidos do Miranda, que foi o primeiro time onde a gente consta, o primeiro time do Brasil, do mundo. Olha aí. Que liberou seu espaço principal para um coletivo ter ação, para falar de inclusão. Então, essa aqui é sua. Vai virar uniforme. E tá aqui um dos tecidos que também é ideal para cortar o cabelo. Olha que legal. Esse tecido é maravilhoso para cortar o cabelo. Gente, vai virar, vocês vão me ver em vídeos com ele, tá? Pronto, Pode é esperar. isso. Agora a gente vai para um quadro final, que é um quadro pinga-fogo, né? Eu brinco aqui que eu me inspiro nos deuses das entrevistas. Que é aquela pergunta e resposta que eu vou te falar uma palavra que vem na sua cabeça, você traz. Cadu, pra você, o que é barbearia? Transformação. Autismo. Humanidade. Família. Afeto. E futuro. Inclusão. Então, com muita inclusão nesse futuro, com muito agradecimento ao Caduzeira que está aqui abrilhantando esse especial de abril, que a gente vai falar muito sobre autismo. A gente precisa conscientizar e levar propostas de acolhimento e acessibilidade, assim como o Cadu trouxe para a barbearia. Gente, obrigado por vocês ficarem até aqui. Tamo junto, acompanhe nossas redes sociais, acompanhe o Cadu, que é uma aula, vocês viram aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.